5 escolhas diárias que fecham as portas espirituais na sua vida. Está na Bíblia. Você ora, jejua, lê a Bíblia, canta louvores. Mas parece que nada se move. As portas continuam fechadas. O céu parece em silêncio. E no fundo, você começa a se perguntar se há algo errado com a sua fé. Só que o problema talvez não esteja na sua fé, mas nas suas escolhas diárias. Sim, pequenas decisões que você toma no automático, todos os dias, podem estar fechando o que Deus quer abrir. A maioria das pessoas acredita que Deus fecha portas apenas para proteger. E é verdade, Ele fecha algumas. Mas há portas que não foram Deus que trancou. Fomos nós. Com atitudes rotineiras, palavras impensadas, hábitos que consideramos inofensivos, mas que carregam peso espiritual. A Bíblia não nos chama apenas para crer, mas para obedecer. E a obediência não se revela em grandes eventos. Ela se mostra nas decisões diárias, nos bastidores da vida, quando ninguém vê. E são essas escolhas que definem se portas espirituais serão abertas ou fechadas. Não se trata de merecimento. Trata-se de alinhamento. Quando você escolhe fora da vontade de Deus, você se desalinha. E quando há desalinhamento, há bloqueio. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 escolhas que muitos fazem todos os dias e que fecham portas espirituais sem que percebam. Todas estão na Bíblia. Todas têm consequências reais e todas podem ser evitadas a partir de hoje. Se você quer respostas, se quer entender por que sua vida espiritual parece travada, assista até o fim, porque esta pode ser a revelação que você esperou por muito tempo. Capítulo 1. Escolher o urgente e esquecer o essencial. Todo dia, você acorda com decisões a tomar. O tempo aperta, os compromissos pressionam, as responsabilidades se acumulam. E no meio desse ritmo acelerado, você escolhe resolver o que parece urgente. O problema é que, ao fazer isso todos os dias, você vai empurrando para depois aquilo que é essencial: a presença de Deus. Responder mensagens, resolver pendências, produzir, correr, entregar. Tudo isso parece inadiável. Já a oração, você deixa para mais tarde. A leitura da palavra para quando sobrar tempo. O silêncio com Deus, para quando a casa estiver em paz. E esse mais tarde nunca chega. E mesmo sem perceber, você vai empilhando dias sem se alimentar do que realmente sustenta o espírito. É exatamente isso que o inimigo deseja, que você viva ocupado demais para perceber que está se esvaziando por dentro. Não é pecado explícito. É distração, é correria, é uma rotina onde o espiritual sempre fica para depois. E o resultado disso é simples. Portas que deveriam estar abertas continuam trancadas. Não porque Deus fechou, mas porque você se ausentou. Jesus disse a Marta: "Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte." Lucas 10, 41, 42. Note, Jesus não condenou o trabalho de Marta, mas mostrou que ela estava trocando o essencial pelo urgente. Maria, mesmo com demandas à sua volta, escolheu parar e sentar-se aos pés dele. Você também tem essa escolha, todos os dias. A pergunta é: você tem escolhido como Marta ou como Maria? Porque se você não prioriza Deus, não espere que o céu se mova como prioridade na sua vida. Não é sobre ter tempo, é sobre fazer tempo. E quem coloca o espiritual em segundo plano, não pode esperar viver portas espirituais abertas. Se o seu coração vive ansioso, se a sua mente está sempre ocupada, se o seu espírito parece distante, talvez seja a hora de parar. Reorganizar. Colocar o que é eterno no centro da sua rotina, porque enquanto você continuar escolhendo o urgente e esquecendo o essencial, o céu permanecerá em silêncio sobre decisões que exigem entrega e intimidade. Capítulo 2. Escolher. Se alimentar mais do mundo do que da palavra. Você não vive do que apenas ouve, vive do que alimenta sua alma todos os dias. E muitos cristãos hoje estão espiritualmente fracos, sem discernimento,
com a fé apagada, não porque Deus os abandonou, mas porque tem se alimentado mais do mundo do que da palavra. Você acorda e a primeira coisa que vê é a tela do celular. Passa mais tempo nas redes sociais do que em oração. Conhece todas as opiniões dos influenciadores, mas não consegue citar um versículo que te sustente num dia mau. A mente se enche de conteúdo vazio, de comparações, de distrações, de ruídos que moldam seu pensamento e silenciam a voz de Deus. A Bíblia é clara. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. E, no entanto, quantas vezes você passou o dia inteiro alimentando o corpo e a mente, mas foi dormir sem sequer um momento com a palavra? A consequência é visível. Quando vem a tentação, você cede. Quando chega o medo, você desaba. Quando precisa decidir, se confunde. Não é falta de fé, é desnutrição espiritual. Porque só permanece de pé quem está alimentado. Só tem força para resistir quem tem reservas construídas na intimidade com Deus. E mais do que isso, se você consome continuamente conteúdos que distorcem a verdade, que exaltam o ego, o prazer, a aparência e que banalizam o pecado, esses valores começam a moldar o seu comportamento sem que perceba. Sua visão espiritual fica embotada, seu coração se esfria, e o que antes te incomodava, agora parece normal. É assim que muitas portas espirituais se fecham, pela contaminação contínua da alma. Você pode orar, jejuar e até ir à igreja, mas se a base da sua vida for o que o mundo diz e não o que a palavra ensina, seu espírito continuará fraco. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra. E se você ouve mais vozes do mundo do que a do espírito, quem você acha que vai te influenciar mais? Hoje a sua maior guerra pode não ser contra um grande pecado, mas contra o conteúdo que você permite entrar em sua mente e coração todos os dias. E isso, se não for corrigido, fecha portas, tira sua sensibilidade, rouba sua visão e silencia o que o céu quer falar com você. Capítulo 3. Escolher. Tolerar o que Deus reprova. Nem sempre o que fecha as portas espirituais é algo escandaloso. Muitas vezes, são concessões silenciosas. Pequenos acordos que você faz com aquilo que a Bíblia já condenou. E o mais perigoso é que isso acontece de forma sutil. Você começa dizendo, isso não é tão grave. Depois passa a dizer, Deus entende. E sem perceber, já está tolerando o que antes você repreendia. O mundo vai normalizando aquilo que Deus reprova. E se você não estiver firme na palavra, começa a adaptar sua fé à cultura. Começa a achar aceitável aquilo que o céu chamou de abominação. E esse tipo de tolerância contamina seu altar. Porque Deus não habita em ambientes onde o pecado é tratado com leveza. A igreja de Tiatira, no Apocalipse, foi elogiada por obras, amor e fé, mas duramente repreendida por uma razão. Tenho, porém, contra ti, o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Apocalipse 2:20. A condenação não foi só pela prática do erro, mas pela tolerância ao erro. Deus não exige perfeição, mas exige arrependimento. E arrependimento genuíno não negocia princípios, não relativiza o pecado, não busca justificativas, busca santidade. Só que quando você começa a conviver com aquilo que Deus mandou afastar, a sua sensibilidade espiritual vai se apagando. Aquilo que antes feria sua consciência agora já não incomoda mais. O Espírito Santo não grita, ele se entristece. E cada vez que você escolhe se calar diante do erro, participar por conveniência ou continuar onde Deus já te disse para sair, algo dentro de você vai sendo abafado. E quando você percebe, a oração já não flui. A adoração perde o fervor. O discernimento se torna confuso. As portas espirituais se fecham, não como punição, mas como consequência. É hora de sondar o coração, de avaliar quais posturas, amizades, ambientes ou escolhas você está tolerando por medo de confronto ou desejo de aceitação. Porque o que você tolera hoje será o que te domina amanhã.
E Deus não divide espaço com o pecado escondido, nem com o erro disfarçado de maturidade. Se você quer ver o céu se mover, comece limpando o altar. Porque onde há tolerância ao que é sujo, o espírito se cala. Mas onde há verdade e arrependimento, as portas se abrem novamente. Capítulo 4. Escolher viver com culpa, não confessada. Existem pecados que você vence, existem tentações que você resiste, mas há também culpas que você enterra, silencia, empurra para o fundo da alma e tenta esquecer. E essa culpa não tratada, não confessada, é como uma rachadura no espírito. Ela não grita, mas mina sua força. Ela não aparece, mas fecha portas que você está implorando a Deus para abrir. A culpa não confessada te afasta da oração, te faz sentir indigno, te convence de que Deus não vai te ouvir porque você falhou. E quanto mais o tempo passa, mais você acredita que é tarde demais para consertar. É aí que o diabo entra, não para te acusar com gritos, mas com sussurros. Para que tentar de novo? Deus não vai te usar mais. Você já errou demais. Mas essa não é a voz de Deus, porque o Pai não te paralisa pela culpa. Ele te convida para o arrependimento. E há uma diferença brutal entre culpa e arrependimento. A culpa te prende no erro. O arrependimento te leva para fora dele. A culpa esconde. O arrependimento expõe e cura. E enquanto você insistir em esconder o que deveria confessar, o céu permanecerá fechado. A Bíblia é clara em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Perceba, não basta reconhecer, é preciso confessar. E não basta confessar, é preciso abandonar. É nesse processo que a libertação acontece. É aí que o fluxo espiritual é restaurado. Muitos estão vivendo travados, orando com fervor, buscando respostas, mas sem conseguir romper espiritualmente porque carregam pecados antigos como bagagens. Se esquecem que Deus perdoa o que é trazido à luz, mas não abençoa o que continua nas sombras. Não porque Ele queira condenar, mas porque onde há mentira não há aliança. A culpa só tem poder sobre quem esconde. Mas no momento em que você confessa, o ciclo é quebrado. O inferno perde o controle. E Deus começa a restaurar aquilo que parecia perdido. Mas essa restauração começa no quebrantamento. Começa quando você se ajoelha, não para pedir bênçãos, mas para pedir perdão. Não para falar, mas para dizer: Senhor, me limpa. Você quer portas abertas? Então pare de maquiar o que precisa ser tratado. Porque enquanto você fingir que está tudo bem por fora, o céu vai esperar que você cure o que ainda está doente por dentro. Capítulo 5. Escolher ignorar o Espírito Santo nas pequenas decisões. Você já reparou como é fácil consultar a Deus para decisões grandes, mas ignorá-lo nas pequenas? Quando se trata de mudança de vida, casamento, ministério, aí sim você ora, jejua, pede confirmação. Mas quando se trata de uma conversa, uma escolha de palavras, um ambiente que frequenta, um conteúdo que consome, você simplesmente decide e pronto. E é aí que muitos começam a se afastar da direção de Deus sem nem perceber. Porque o Espírito Santo não quer ser apenas uma emergência na sua vida. Ele quer ser um companheiro diário. Ele fala sim sobre grandes propósitos, mas também sobre atitudes corriqueiras. E é nessas pequenas decisões que muitas portas espirituais são fechadas. Não porque Deus se afastou, mas porque você não quis ouvi-lo. A Bíblia diz em Isaías 30:21: Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa é a promessa de um Deus que se importa com cada passo, não só com os saltos. Mas para ouvir essa voz, é preciso estar sensível, e sensibilidade se constrói com obediência, mesmo quando a vontade própria grita mais alto. O problema é que muitos querem direção, mas não querem renúncia. Querem confirmação, mas não querem obediência. Querem que o Espírito fale,
mas vivem decidindo no automático, ignorando os alertas internos, sufocando o incômodo espiritual. E com o tempo, essa voz vai se apagando, não porque ele parou de falar, mas porque você parou de ouvir. Quantas portas já se fecharam porque você escolheu ir pelo caminho que parecia mais lógico, mais fácil, mais confortável, mesmo sentindo no fundo que não era aquilo? Quantos relacionamentos, negócios, amizades ou oportunidades que começaram com entusiasmo, mas terminaram com frustração porque Deus não foi consultado? O Espírito Santo não é um enfeite da fé. Ele é o guia. Ele é o conselheiro. E cada vez que você age sem perguntar, escolhe sem orar, decide sem buscar, você assume o controle de algo que não foi chamado para controlar. E Deus, que é educado, apenas se afasta. Porque Ele não invade onde não foi convidado. Se você quer portas abertas, comece ouvindo de novo. Comece perguntando antes de agir. Comece respeitando aquele incômodo que parece pequeno, mas é o Espírito te dizendo: por aqui não. Porque quem obedece na simplicidade, recebe revelação nos detalhes. E onde há sensibilidade, o céu se movimenta. Portas se abrem quando escolhas se alinham. Você pode ter a melhor das intenções. Pode frequentar a igreja, conhecer a Bíblia, falar de fé com convicção. Mas enquanto suas escolhas diárias estiverem desalinhadas com a vontade de Deus, as portas continuarão fechadas. Porque o céu não se move por aparência, se move por obediência. E é nas escolhas simples, na rotina escondida, nas decisões silenciosas, que se constrói ou se bloqueia a vida espiritual. Hoje você foi confrontado com 5 áreas que parecem pequenas, mas têm peso eterno. Escolher o urgente e esquecer o essencial. Se alimentar mais do mundo do que da palavra. Tolerar o que Deus reprova. Viver com culpa não confessada. Ignorar o Espírito nas pequenas decisões. Nenhuma delas, sozinha, parece grave. Mas juntas, constroem um muro invisível entre você e o que Deus quer derramar. Talvez agora tudo faça sentido. Talvez você entenda porque ora, busca, insiste, mas não rompe. Não é falta de fé, é falta de alinhamento. Não é que Deus te esqueceu, é que você está tentando viver uma vida espiritual poderosa sobre fundamentos frágeis. E o Espírito Santo, por amor, não permitirá que você continue nessa ilusão. Mas há uma boa notícia. Toda a porta que foi fechada por escolhas erradas pode ser reaberta por arrependimento sincero. Deus não está te expondo para te envergonhar. Está te revelando para te libertar. Ainda dá tempo de mudar. Ainda há caminho de volta. E quando você decide corrigir o rumo, o céu responde com graça, com direção, com reconexão. A partir de hoje, decida com consciência. Escolha com temor. Pergunte ao Espírito antes de agir. Valorize o que é eterno. Honre a presença de Deus em cada detalhe. Porque quem anda em obediência não precisa forçar portas. Elas se abrem no tempo certo, pela mão daquele que governa tudo. Se essa palavra falou com você, compartilhe com quem também precisa ouvir. E se quiser continuar nessa jornada de libertação e crescimento espiritual, assista ao vídeo que está aparecendo aqui na tela agora. Ele vai te mostrar como Deus restaura o que o erro tentou destruir. Que o Espírito Santo te conduza e que suas próximas escolhas abram tudo aquilo que o céu tem guardado para você.